Olá, meu nome é Daiane Marques, sou jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. E hoje é um bate-papo descontraído, um bate-papo muito importante, né? Vamos falar um pouquinho de desinformação. E você pode assistir todo o nosso conteúdo através dos seus óculos de realidade virtual. Recebo hoje aqui o Eduardo Aquarioni, é um prazer, seja bem-vindo. Muito obrigada, né, por disponibilizar o seu tempo e trazer muita informação para a gente. Obrigado pelo convite. Essa entrevista, né, especial para falar um pouquinho dos impactos das novas tecnologias de desinformação é com o jornalista, pesquisador de narrativas imersivas Eduardo Aquarioni, e traz os reflexos, né, dessas novas tecnologias na desinformação, nas fake news. Eu acho que é importante deixar registrado que as opiniões aqui expressas, né, não refletem ou refletirão necessariamente as opiniões ou entendimentos das instituições as quais o especialista, né, o Eduardo, é afiliado. Bom, sobre notícias falsas no Brasil, temos alguns dados importantes através do Infobase. 43% da informação das pessoas hoje vem dos aplicativos de mensagens do Brasil. 62% dos brasileiros já acreditaram em alguma notícia falsa. 58% das pessoas se acham capazes de averiguar um fake news. E 48,3% das notícias falsas vêm da região sudeste, Aquarioni. Na sua opinião, né? Quais recursos tecnológicos, o que está acontecendo com o mundo, com as notícias e com, assim, toda essa gama de tecnologia que está influenciando, né, impactando o dia a dia da informação no Brasil e no mundo? Eu até você estava falando aqui dos dados, né? Você falou que 62%... dos brasileiros, né? Já acreditaram em alguma notícia falsa? Eu diria que é muito mais perto de 100% do que de 62%. E que os outros, né, 38% apenas não perceberam isso, né? Porque também tem essa questão, né? Quer dizer, os 62% disseram que acreditaram em notícias falsas, significa que, né, você passou quase que por um processo de acreditar em tal informação e depois aquilo foi provado, né, com as várias aspas necessárias, que não era verdadeiro. Mas se você entra em contato e acredita numa notícia que você acredita ser verdadeira e você não sabe depois, né, se ela é verdadeira ou falsa, você continua acreditando que ela é verdadeira, mesmo que ela não seja. Então, no fundo, né, e aí eu fiz um pouco esse preâmbulo, né, para a gente começar a falar desse tema, o que eu acho que é a grande dificuldade desse tema não é porque ele não se restringe à tecnologia, ele não se restringe à notícia em si, né, ao processo jornalístico em si, ele é quase que uma interação de tudo isso. Né? Então, como é que eu quero ver o mundo? Como é que eu quero acreditar no mundo? Né? E esses últimos 10 anos mostraram que redes sociais, acho que o seu primeiro número ali falava, né, de que boa parte das pessoas hoje acessam notícias através de aplicativos como o WhatsApp, como o Telegram. E qual que é a grande coisa desses aplicativos? Você tem um grupo ali, você tem um grupo de família, você tem um grupo de amigos, você tem um grupo de conhecidos, você tem um grupo político, talvez, né? E ali, não importa o que está acontecendo ali, naquele grupo fechado, aquela notícia, por mais falsa que seja, ela tem o apoio de todos. E às vezes é isso que as pessoas precisam, elas querem um apoio, elas querem uma ressonância ali interna. Então, acho que a grande questão de dificuldade de notícias falsas é que as pessoas, muitas vezes, elas sentem necessidade disso, elas sentem necessidade que a visão de mundo delas seja refletida dessa forma. E é por isso, né, que a gente que trabalha com isso, que se preocupa com isso, né, muita gente vai fazer processos, né, de checagem de notícias que são fundamentais e importantíssimos, exceto que, né, quem nunca falou para um parente, etc., falou assim, olha, aquela notícia que você me mandou está falsa, veja aqui, né, a correção aos fatos, por exemplo. Né? E a pessoa olha aqui e fala assim, não, eu não acredito nessa coisa, eu prefiro continuar acreditando naquilo que me traz prazer, naquilo que me traz um pouco de... Né? Então, essa é a grande dificuldade. A gente está lidando com seres humanos de um lado que talvez não queiram saber de algumas realidades. De algumas realidades, E como você avalia os impactos dessas novas tecnologias para a desinformação? Acho que os impactos estão claros, né? Essa polarização, não só no Brasil, mas quase que no mundo inteiro. Então, se você olhar o impacto político, né, disso em boa parte do mundo,
acho que é muito difícil que a gente consiga isolar o problema e falar que, né, que essa polarização é decorrente apenas, né, desse novo modo de distribuir notícias e de notícias falsas, etc. Mas parece muito difícil negar que tem uma influência muito grande nisso, né? Então, a gente está vendo hoje, no dia que a gente está gravando aqui a nossa conversa, né, o Donald Trump acabou de ser indiciado nos Estados Unidos, né? E mesmo isso, mesmo o fato dele ser indiciado, isso provavelmente vai mudar muito pouco a opinião das pessoas republicanas que votam no Trump, que votariam ou votarão de novo caso ele saia candidato de novo. Então, a gente vê que tem já quase uma dissociação entre notícias e fatos reais, quer dizer, de fato o Trump foi indiciado e de fato ele vai passar por todo aquele processo, provavelmente vai ter vai tirar, né, a digital e talvez, né, seja algemado e vai ser julgado, mas isso parece hoje ter uma relação muito pequena, né, com como as pessoas vão se relacionar com isso. E talvez as pessoas continuem votando nele mesmo assim, e a gente vê, se trouxer para o Brasil, tudo isso é muito parecido, né? Então, há uma dissociação, eu acho, entre os fatos e a reação das pessoas. E eu acho que essa é uma questão que a gente ainda não sabe como fazer, né? Como resolver essa questão. Eles, até com o Google, o Facebook, o WhatsApp, eles lançaram medidas de combate, né, à propagação de desinformação. Aí a gente vê as grandes empresas que têm o seu monopólio, que, enfim, que hoje dominam, né, todo esse mercado, inclusive da informação, tentando, de alguma forma, não permitir a propagação da desinformação, né? Essas medidas implantadas, por exemplo, do Facebook nos Estados Unidos, reduziram, segundo os dados do Infobase, 80% da divulgação de notícias falsas. As pessoas não passam para frente nas redes sociais. Aqui no Brasil, como você avalia as medidas de combate à desinformação? A hora que a gente olha para as redes sociais, acho que é muito difícil avaliar isso, porque a gente olhar o caso do Twitter, por exemplo, que é uma rede de um alcance menor, né? Mas sempre muito importante para a notícia, porque as histórias muitas vezes surgem ali e depois são replicadas em outras redes, né? Uma mudança, né, do dono do Twitter fez com que todas as regras do Twitter mudassem, né? Então, os algoritmos mudam, o que não era permitido passa a ser permitido de novo, né? E mesmo quando a empresa não muda de dono, né, então a gente sabe, né, e não só em termos de notícia, mas em termos, né, de marketing, de alcance, a hora que o Facebook vai lá e altera um pouquinho o algoritmo, né, mudam as regras e ninguém consegue entender muito bem por que você não tem, né, isso não é transparente. Não, né, é transparente. E você não consegue entender por quê. Então, no fundo, quando, né, essas grandes plataformas falam, né, que estamos alterando, você está virando a chavinha aqui um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, não sei o quê, a gente não pode esquecer que, no fundo, como eles ganham dinheiro, né? Quer dizer, é uma economia da atenção, é uma economia em que valoriza essa polinização, né? Então tem um espaço muito grande, a gente olha, até nas últimas eleições aqui, o espaço que foi dado para notícias falsas no YouTube, por exemplo, né? E como essas notícias falsas foram vistas, e isso traz dinheiro para o criador e traz notícias para o próprio YouTube. Então, é parte do modelo de negócio das próprias empresas. Então, é muito difícil você fazer as duas coisas, querer falar, olha, eu combato notícias falsas ao mesmo tempo que eu tenho uma plataforma completamente aberta, você pode colocar tudo, e aí você tem camadas, né, que vão filtrar, vão funcionar bem em alguns casos, em outros não. Então, eu acho que a gente não conseguiu resolver essa questão ainda, acho que está longe disso. Está longe disso, né? A sua pesquisa de doutorado é muito interessante, né? Sobre Developing an Efficient and Ethical Workflow for Photogrammetry-Based Immersive Narrative in Journalism, né? Desenvolver fluxo de trabalho eficiente e ético, né, para as narrativas imersivas no jornalismo, né, em fotogrametria, é bem interessante. Como que surge a ideia de pesquisar sobre isso, sobre esse assunto? Eu sei da sua experiência, que é riquíssima, né, e quais os principais desafios dessa sua pesquisa de doutorado? É curioso, porque ela não é uma pesquisa que ela é focada, né, em desinformação em si, mas tem alguns pontos sempre em comum, né? E que essa é sempre um problema e sempre uma preocupação. Basicamente, né,
eu sempre conto uma história que eu vi uma aula uma vez com uma pesquisadora americana que chama Noni Della Penha, né? E ela foi uma das pioneiras no uso de realidade virtual, né, para jornalismo, e eu fiz essa aula com ela e saí da aula sem entender absolutamente nada. E ela fala muito rápido, etc. E eu vi aquela aula e falei assim, que loucura esse negócio, né? Fui para casa e esqueci daquilo. Mas em algum modo, em alguma parte do cérebro aquilo ficou, e algumas semanas depois eu comecei a ler e pesquisar mais. E ela começou uma pesquisa já faz pouco mais de 10 anos, né, em que o objetivo dela era colocar o próprio espectador, o próprio leitor, no centro da história, né? Então você tinha que, de alguma forma, recriar a história de um modo sintético, né? Quer dizer, e aí para o jornalismo são palavras muito estranhas, né? Como assim você vai recriar algo? Né? Como é que você está trabalhando com uma mídia sintética, numa mídia que ela né, trabalhada, moldada, não sei o quê. Mas ela começou com experimentos muito interessantes em que ela se baseava, né, em algo que é muito comum para a gente hoje, que são vídeos, que são áudios, né? Então ela começava uma construção, uma descrição de algo real, baseado em vídeos, e isso tinha que ser passado por computador e você recriava aquilo em 3 dimensões. Então, para ter 3 dimensões, né, e para você estar dentro da cena, aquilo tinha que ser recriado em computador. E ela começou a ver, e muita gente que fez pesquisas depois, começou a ver que a reação das pessoas era diferente, né? Então não era incomum, né, que você saísse de uma experiência imersiva jornalística de 10 ou 15 minutos chorando, né, ou muito emocionado, né? E aí, desde então, né, se tenta ver esse tipo de narrativa, né? Ele pode ser, as pessoas podem lembrar mais das histórias, elas podem de fato fazer mais sentido do que uma narrativa mais tradicional, né? Seja em vídeo, seja em texto, e de que forma que isso pode ser usado, né? Agora, traduzir tudo isso para uma redação atual ainda é muito complicado, porque tanto é caro de produzir, quanto é muito difícil de assistir esse tipo de coisa. Geralmente você precisa de um óculos, né? Os óculos são caros, especialmente aqui no Brasil, com impostos, etc. Então, eu brinco que esse jornalismo imersivo nos primeiros 10 anos, né, que a gente já está, 10, 15 anos, isso funciona em festival, né? Funciona para ganhar prêmio, mas não funciona exatamente para o público, né? E para o público, o que a gente usa no dia a dia? A gente usa computador e a gente usa celular. Né? Então, eu comecei a fazer essas pesquisas de fotogrametria porque eu acho que talvez seja um dos caminhos de trazer uma tridimensionalidade do dia a dia, ou das histórias jornalísticas, para plataformas que a gente de fato usa, né? Então, o celular. Então, hoje, a gente começa a ser possível, e a guerra da Ucrânia tem mostrado isso, em que você começa a ter situações que você consegue captar essas situações em 3 dimensões de uma forma razoavelmente rápida e consegue publicar de uma forma rápida. Então, na Ucrânia, acho que é a primeira vez que eu vi que operadores de drone, né, que não sei se são todos jornalistas ou não, mas pessoas que operam drones, né, e que foram capturar cenas, por exemplo, de prédios recentemente bombardeados, né, ou aquela coluna de tanques russas que estava tentando chegar a Kiev e não conseguiu chegar, né, e aquilo, drones mostraram ali, e você consegue rapidamente fazer uma imagem em 3 dimensões daquilo, e você consegue colocar em qualquer celular, em qualquer site, você consegue embedar em qualquer notícia, e você consegue ter uma outra dimensão da notícia. Talvez você não entenda completamente aquilo, mas você tem uma outra dimensão que entende um pouquinho mais. E eu acho que isso a gente está vivendo uma transformação da notícia e do jornalismo. Em que a gente não chegou lá ainda, então, né, não tem um produto pronto, né, que seja super fácil de fazer, mas está num processo muito interessante. Então a gente já tem exemplos, né, geralmente os exemplos vêm de fora, BBC, New York Times, etc., em que você consegue ter algumas narrativas. Então a BBC fez uma história alguns anos atrás, entrando, né, numa área do Iraque que tinha ali túneis que tinham 3.000 anos, e você conseguia, né, através desse processo de fotogrametria, que é uma fotografia em 3D, você conseguia ter uma sensação no seu browser, no seu computador, que você entrava um pouco naquela tumba de 3.000 anos atrás e conseguia ter aquela sensação. Então acho que a gente está caminhando num jeito de contar histórias que podem trazer as pessoas mais para dentro. Né? E eu acho que isso é muito importante para as empresas jornalísticas que estão perdendo público, estão perdendo confiança, tem muitas dificuldades, e aí tem tudo a ver, né, com toda essa mudança para o digital, com essa mudança de perda, né, de confiança em que o público hoje, né, até porque a comunicação mudou muito, muitas vezes não confia, né, nas fontes tradicionais de notícia. Então acho que a gente tem que achar um novo jeito de se relacionar com o público. Acho que no fundo, né, eu estudo algo que é muito tecnológico,
mas que a gente tem uma crise de confiança. E eu acho que essa é a crise de confiança entre, né, quem produz notícia e quem está recebendo notícia, que isso é uma questão humana que a gente tem que tentar entender e tentar melhorar. Não sei se resolver a palavra, mas melhorar essa crise de confiança para que, de fato, a gente tenha um ambiente, né, de notícias e de entendimento que seja mais favorável, porque o ambiente hoje está muito desfavorável para quem trabalha com informação. Informação. Né? E a tecnologia, ela tá para auxiliar também, né? A gente, às vezes, estampa como uma vilã, não é sempre assim. Eu estive na Abrage o ano passado, né? Durante o congresso, uma das apresentações foi do trabalho de uma jovem que revolucionou alguns fatos importantes da história da guerra na Ucrânia, né? Que foi a invasão da Rússia numa determinada cidade, onde eles bombardearam a cidade com civis. E a tropa ucraniana, quando chegou ali, ela se deparou com tudo aquilo, e a Rússia ainda acusou que foi a Ucrânia. Eles utilizaram, né, acho que as imagens de satélite para provar que foi a Rússia que bombardeou e não a Ucrânia. Né? Então você vê ali as novas tecnologias auxiliando, né, e trazendo isso que você acabou de dizer. Né? Mas ao mesmo tempo, você tem ali um bloqueio, né, da própria internet russa, que não permite que quem está dentro da Rússia acesse essa notícia do New York Times, né, ou outras. Então, no fundo, você começa a ter silos de informação completamente diferentes. A gente sabe que você tem uma internet muito controlada na China, você tem uma internet hoje controlada na Rússia. Você tem, por outros motivos, né, a comunidade europeia tendo, né, algumas restrições que são diferentes dos Estados Unidos. Então, você começa a fragmentar, né, esse ambiente digital. Então, por mais que talvez um leitor do New York Times que tenha visto aquela matéria e fale assim, olha, se eu tinha alguma dúvida, isso para mim parece claro que, de fato, né, esse ataque foi feito pelas tropas russas e não ucranianas, alguém que está na Rússia não tem acesso a isso. Ou não consegue ter acesso, ou quando tem acesso está sobre uma série de filtros ideológicos e que também, então, você vê aquilo e fala assim, olha só a propaganda americana, né? A gente está vendo agora que um repórter do Wall Street Journal acabou de ser preso, acusado de espionagem, né? Na Rússia. Então, todos esses aspectos que têm a ver com política, têm a ver com tecnologia, têm a ver com desinformação, eles viram quase que um bolo só, meio confuso, meio disforme, e está tudo junto. Né? Eu acho que a gente tem que tentar resolver esses problemas do jeito que eles estão. Né? As coisas são confusas, essas linhas estão todas misturadas. Né? Então, não é só uma questão tecnológica, não é só uma questão de narrativa. Não? Essa história, com certeza, foi uma história incrível, né? Do ponto de vista narrativo. Agora, do ponto de vista conseguir esclarecer a história para algumas pessoas, lógico, para outras não. Você não consegue chegar nelas. Né? Então, a gente continua tendo problemas. Né? Até por conta da própria censura do país. Né? E a gente vê na guerra da Ucrânia, principalmente na Rússia, como foi fácil censurar e como foi rapidamente, como, né, aquela narrativa que isso aqui não é uma invasão, isso aqui é um ataque defensivo, etc. Né? Lógico que depois de um ano de guerra, né, a gente começa a ver um pouco, né, rachaduras nessa narrativa russa, então você tem ali internamente, pelo que a gente sabe, já começa a ter, né, dissidências, etc. Mas como o governo russo conseguiu alterar um pouco essa narrativa de uma forma muito rápida. Né? Então isso é assustador, esse poder que a gente tem hoje. Né? Você acredita que nos próximos anos, décadas, porque eu acho que é um processo, é lento, né? Porque também envolve uma curva de aprendizado que todo profissional vai ter que ter para poder utilizar equipamentos tecnológicos e compreender, né, toda essa questão da tecnologia aliada à informação. Você acha que demora muito para haver uma mudança nas redações, no nosso jornalismo aqui no Brasil? A gente vê assim passos mais largos que foram dados lá fora, né, com a do New York Times, BBC. A gente vê muito, como você disse, a parte de cinematográfica, de pesquisa. Tem até um projeto muito interessante que eu conheço, que eu gostaria que você falasse, que é de documentário, que é incrível, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Mas você acha que vai acontecer essa mudança? Você acha que é uma das possibilidades das redações se
se reciclarem, não sei se eu posso colocar assim, ou mesmo, eu acho que é quase que um divisor de águas, né? Porque você vai ter que aprender de novo alguns processos, né? Não uma forma de um jornalista contar uma notícia, mas ele vai ter que aprender a lidar com essas novas tecnologias para poder entregar, sem falar nas resistências, né? Não, eu acho que é inevitável que essas mudanças aconteçam, ao mesmo tempo, né, que a gente tem, e aí a gente vai falar de outra coisa que a gente não falou ainda, que é o modelo de negócios, né? Sim. Né, quem paga, como é que as redações se sustentam. Então, essa quebra do modelo de negócio das redações tradicionais, né, ela ainda se sente hoje. Então, você, ao mesmo tempo que você tenta sobreviver, né, buscando, né, trocando, né, os dólares, né, os reais, né, de publicidade por algum outro dinheiro que você não sabe muito bem de onde vai vir, né, quer dizer, essa troca, né, para o digital é isso. Não só isso. Não só. Eu estou se a gente pegar, assim, né? simplificando, você falou dessa parte financeira, de poder, os investimentos todos. Porém, a gente também não pode esquecer da parte dos jovens que estão vindo e estão consumindo essas notícias. Como essas notícias estão sendo consumidas? A gente discutiu muito isso em aula, né? Porque tudo está muito efêmero, né? Então, As pessoas querem cada vez mais contornar isso interessante, essas novas redações, utilizando essas novas tecnologias, né? Mas se a gente olhar, daí falando um pouquinho também de linguagem, etc., modelos que há 5 anos pareciam promissores, né, para o jornalismo, sim, como o modelo do BuzzFeed ou da Vice nos Estados Unidos. São duas empresas que já chegaram a ser apontadas como, né, talvez um caminho para o jornalismo, uma relação diferente com o público mais jovem, e que hoje minguaram, e que hoje não tem mais nem o tamanho, nem o valor que tinham há poucos anos atrás. Então o projeto deles também não se sustenta e não conseguiu ser um modelo, né, para outras redações. Então é quase que uma tentativa e erro que a gente vem fazendo como uma indústria quase que global, né, de tentar caminhos e achar as soluções e tentar reproduzir. Então essa busca acho que ainda continua. Então a gente não tem isso muito claro ainda. Mas eu acho que essas mudanças são inevitáveis, e aí a gente vê agora, por exemplo, uma onda muito grande de inteligência artificial, e que as preocupações são sempre assim, né? Quer dizer, você tem que implementar mudanças que façam sentido para a redação, façam sentido para o público, lógico, não matem completamente, né, os próprios jornalistas, né, que você não acabe com isso, mas eu acho que tem outras questões que me preocupam. Então, por exemplo, se a gente olhar, né, para o modelo de TV a cabo, né, e programas jornalísticos de TV a cabo, né, os canais 24 horas, não sei o quê, a gente vê um modelo, né, que é muito focado em opinião, né, então, porque é muito mais barato de produzir. E o repórter na rua, né, que de fato tem aquele contato com a notícia, com as pessoas, não sei o quê, que talvez seja uma das respostas para a gente combater desinformação e fake news, né, para fechar um pouco aquele assunto. Isso é mais caro, isso diminui, então a gente olha hoje não tanto para a Globo News, porque a Globo News pega muito conteúdo da própria Globo, mas se a gente olha para a CNN hoje, tem pouquíssima reportagem. Tem muito programa de estúdio com opinião, né? E que não que isso seja ruim em si, né? Mas que a hora que você vai para um modelo que também as contas têm que fechar e que você não tem muita reportagem, né? Você faz um jornalismo mais opinativo e não, né, não baseado em fatos. Então, acho que tem uma série de coisas que talvez a gente precise olhar para isso, e às vezes a tecnologia vem para baratear. Então, a gente tem que aprender novos fluxos, né? Às vezes tem que substituir equipamentos caros por equipamentos mais baratos, a gente tem que, talvez com inteligência artificial, baratear algumas coisas que a gente faz, né? E ganhar escala com isso, né? Mas sem tirar, né, quase que essa parte real do jornalismo, que é a reportagem, que é o furo, que é, né, tudo isso que isso ainda máquinas não fazem e ainda parece longe disso, né? Então, acho que a gente tem que focar um pouco nisso para pensar nessa sobrevivência do jornalismo como algo relevante, né? Porque senão a gente vai virar... a hora que você vira apenas um link no WhatsApp, que pode ser falso, pode ser verdadeiro, não sei o que, é muito fácil de ser copiado. E isso vai ser copiado por inteligência artificial, né? Quer dizer, essa produção, né, de conteúdo, que não é jornalismo, mas esse conteúdo solto, né? Isso as máquinas fazem muito bem, talvez melhores do que a gente. Elas conseguem hoje já ter um componente emocional, né? conseguem produzir quase que instantaneamente 10 versões do mesmo conteúdo, e você joga tudo na rede para saber o que vai ter uma resposta melhor, né? Então a gente precisa voltar a produzir um conteúdo bom, que seja barato para produzir. Então você tem um monte de coisas assim que, a hora que você junta tudo, é difícil, né? Então não tem um caminho claro. Mas eu acho que a briga é boa ainda. Um case de
eu achei incrível foi da utilização da inteligência artificial no case do Holocausto, né, das sensações, emoções, dos depoimentos, né, dos sobreviventes do Holocausto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que pouca gente conhece, é muito interessante acessar e conhecer. Esse é um projeto que chama Dimensions in Testimony, né? As dimensões do testemunho, e é um case muito específico, mas acho que tem uma história muito importante para todo mundo, né? Porque é uma fundação que fica dentro da Universidade do Sul da Califórnia e foi criada pelo Steven Spielberg depois que ele fez A Lista de Schindler, né? Então você faz aquele filme incrível e ele falou, bom, vou criar aqui uma fundação para que essas histórias de outros sobreviventes do Holocausto sejam contadas. E a fundação... Sejam eternizadas, né? Sejam eternizadas. E quando o projeto começou do modo mais tradicional possível, que era com vídeo. Então, né, depoimentos, uma câmera gravando e a pessoa dava o depoimento em vídeo, que já é incrível, né? Mas de alguns anos para cá, eles passaram a fazer depoimentos que eles chamam de imersivos, né? Em que a pessoa que vai dar o depoimento, ela vai para um estúdio cercado de câmeras. Então você tem câmeras, a gente está gravando com uma câmera 360, mas é quase que o contrário disso. É uma pessoa num ponto cercado por, né, várias câmeras e vários microfones e vários pontos de luz. Então com isso, você tem vários ângulos em que você capta essa pessoa. Então você tem uma imagem tridimensional dela quando essas imagens são compostas, né? Isso é interessante porque você pode ter várias saídas e apresentações dessa imagem. Você pode colocar numa tela e você pode colocar em breve, né, quase como um holograma. E o objetivo disso é preservar, né, o máximo que você pode esse poder de conversa, que é o que a gente está tendo aqui, né? E eles usam a tecnologia não só nessa captação, como na forma da conversa em si. Então tem uma camada de inteligência artificial que entende a pergunta que você faz, você como público, né? E ela vai buscar o melhor ponto da resposta daquele vídeo para aquela sua pergunta. Então você consegue de fato, ou através de uma tela de computador, ou presencialmente num teatro, né, como tem sido apresentado isso nos Estados Unidos e na Europa principalmente, você consegue conversar com o vídeo e perguntar para a pessoa que está na sua frente, né, o que ela acha de tal coisa. E chega uma hora que você, até como humano, você se esquece que você está conversando com o vídeo. E você tem uma sensação de estar conversando com uma pessoa. E nesse ponto em que você se esquece disso é quando acho que a tecnologia funciona. Quando, né, você tem uma mediação tecnológica enorme. Você tem inteligência artificial, você tem o jeito que foi gravado, você tem tudo isso. Mas a hora que você esquece da tecnologia é porque você está vendo o humano do outro lado. É quase como assistir televisão, né? A gente liga a TV, né, e funciona. Você não pensa muito bem, né, que são ondas, que está vindo por cabo, por satélite, ou sei lá como. Você não entende. Você liga e funciona, você troca de canal, funciona. Né, e um pouco digital, a gente ainda não chegou nesse ponto porque a gente ainda tem aqueles soluços, né, que você vai acessar alguma coisa está errado, o seu celular não funciona direito, e é nesse momento que você percebe a tecnologia, quase quando ela deixa de funcionar é que ela fica mais aparente. E esse projeto é muito interessante porque a tecnologia desaparece e vira uma coisa mágica, né? E essa magia de conversar com uma pessoa que pode não estar mais lá, que no caso, né, sobreviventes do Holocausto estão ficando cada vez mais velhos, né? Em algum momento não muito no futuro, e todo mundo que sobreviveu ao Holocausto já vai ter morrido, né? Sim. Você consegue preservar essa conversa para o futuro. Esse projeto está sendo feito com sobreviventes do Holocausto, mas você pode imaginar que ele poderia ter sido feito com Pelé. E o Pelé poderia contar em primeira pessoa, né, a história dele, e você poderia interagir com essa imagem. Então você poderia perguntar para o Pelé qual foi o gol mais incrível, e ele responde para você, não é para alguém, né? Ele responde para você. Você poderia perguntar isso para o Gil e para o Caetano e pedir para eles tocarem uma música para você, e talvez daqui a 20 anos o holograma deles toque uma música para você. Ou eu fico imaginando, você pode, no futuro, nos próximos debates eleitorais, dos nossos próximos presidentes ou presidentes, você pode perguntar diretamente para o candidato, falando, o que você faria sobre saneamento básico? E eu sempre acho que talvez a questão importante é, se o candidato não tem o que responder, ele não está deixando de responder para o William Bonner, ele está deixando de responder para você. E eu acho que isso torna a comunicação muito mais pessoal. Então, se eu pergunto para alguém, falo assim, olha, eu me preocupo com, né, tal situação, o que você faria, né? Qual os seus planos em relação a isso? E o cara responde meio mal, é algo pessoal, né?
Então acho que a gente consegue fazer com que essa comunicação fique pessoal, e eu acho que nesse sentido é que a tecnologia imersível pode ajudar muito. Tá certo. Claro, a conversa está muito boa. Obrigada, agradeço imensamente por você ter disponibilizado o seu tempo, trazer muita informação, muito conhecimento para este trabalho, né, para este projeto. Obrigado, espero que tenha sido útil para todo mundo. Obrigado. Obrigada. Eu encerro por aqui, né, mais uma vez uma entrevista muito especial. Eu sou a Daiane Marques, do Meta News 360, eu sou jornalismo imersivo. Até a próxima.